trouxe uma mensagem que eu vou pedir o Gilson para colocar, e essa mensagem fala exatamente isso. Fala de uma proposta que a mensagem vai nos trazer, e depois nós continuaremos a falar sobre esse assunto tão interessante para cada um de nós. Quando vemos em alto mar uma embarcação navegando ao sabor do vento, o que nos vem à mente? Por suposição, diremos que é um barco à deriva, sem mãos fortes para conduzir o leme. Todavia, quando o timoneiro assume o seu posto, a embarcação segue o rumo que ele definir. Assim também acontece com a barca das nossas existências. Se deixamos que os ventos e tempestades definam os rumos que deveremos seguir, fatalmente teremos surpresas desagradáveis pela frente. Se, ao contrário, seguramos o leme e conduzimos a barca guiando-nos pela bússola da razão e dos sentimentos nobres, certamente chegaremos a um porto seguro. Há pessoas que navegam os mares da existência sem se preocupar com a direção que tomam. São facilmente empurradas pelos ventos da cobiça, da ambição desmedida, dos prazeres enganadores, da vaidade sem limites. E quando sentem que perderam o rumo, se desesperam e se revoltam contra Deus e contra todos, tentando justificar a falta de cuidados e de previdência. Há os que se dizem fracos para conduzir o leme e deixam que o barco adentre a neblina escura da depressão, da melancolia, do desespero e, por fim, mergulham nos abismos do suicídio. Esses terão que emergir mais cedo ou mais tarde, suportando as dores dos ferimentos graves provocados pela queda infeliz e inconsequente. Há ainda aqueles que querem chegar ao destino em primeiro lugar. Atropelam os demais navegadores, destroem suas barcas e não se importam com o que venha a acontecer com os demais. Queimam o combustível da saúde, usam de má fé para conseguir a melhor posição, empenham a dignidade por um lugar de destaque. Esses não vão muito longe sem graves prejuízos. Mas nesse grande mar da vida, há navegantes previdentes e sábios, que seguem com cuidado e perseverança. O barco das suas existências jamais fica à deriva. Resistem com bravura às tempestades mais ameaçadoras e não se deixam levar pelos ventos fortes do desespero. Sabem que cada um deve conduzir sua embarcação e, ao mesmo tempo, ajudar os demais navegantes para que todos cheguem bem ao destino. Pense nisso. Você está no leme. Você, e somente você, conduz a sua embarcação. Seus atos lhe pertencem, seus vícios, suas virtudes. O barco da sua vida seguirá pela rota que você traçar. E jamais se esqueça de que a sua felicidade espera por você em algum porto de luz que lhe foi destinado pelo grande timoneiro de todas as almas, que é o Criador do Universo. Pense nisso. Esta mensagem é também da Federação Espírita do Paraná, e ela relata muito e de forma bastante prática, né, com o exemplo, com o processo ali da barca, desse processo de nós direcionarmos as nossas vidas, de estar nas nossas mãos a capacidade de procurarmos aquilo que queremos. E os amigos espirituais se preocupam muito em relatos mediúnicos e em reuniões específicas para o esclarecimento de espíritos sofredores, aturdidos, desencarnados, que na realidade, quando participamos dessas reuniões, devemos também ficar atentos, porque são ensinamentos para nós espíritos encarnados. Não devemos esperar que os nossos irmãos, que as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão na nossa casa espírita, no nosso círculo de amizade, na empresa em que trabalhamos, no grupo social ao qual fazemos parte,
Não devemos esperar que essas pessoas desencarnem, né, para depois tentar ajudá-las. Porque temos essa relação equivocada com o plano espiritual e com os espíritos desencarnados. Eu costumo brincar com as pessoas que quando chega um bêbado, um inconveniente, um desequilibrado, perturbado por algum motivo, à casa espírita há uma comoção, há um desequilíbrio momentâneo das pessoas que estão ligadas normalmente à organização da casa. Porque há um incômodo para o orador que está falando, é o barulho, é o comentário, é a postura daquela pessoa. E as pessoas ficam naquela saia justa, né, como se diz, sem saber o que fazer. E a casa espírita está aberta, né? Está propícia a isso. Lá no Bezerra, então, nós ficamos na beira da rua e de vez em quando isso acontece, nós percebemos que as pessoas ficam sem saber o que fazer com aquela pessoa desequilibrada, com aquela pessoa que começa a provocar um certo distúrbio na casa espírita. Mas se numa reunião dentro da casa espírita chega um nosso irmão desencarnado, desequilibrado também, perturbando a estrutura do trabalho, o andamento da estrutura do trabalho, nós lidamos de forma diferente com ele. Normalmente a postura é esta: meu irmãozinho, calma, seja bem-vindo, olha, Jesus está presente, vamos conversar, porque ele está morto, né? Então a gente tem que ter cuidado. Como eu vou falar com o morto, com o desencarnado? De forma abrupta, ou mais forte, ou mais segura. Mas quando encarnado, nós temos grande facilidade de lidar com essas pessoas. Nós não podemos, segundo Herculano Pires, continuar fazendo espiritismo de mortos, né? Esperar que as pessoas morram para depois esclarecê-las, para depois ajudá-las. Temos que começar, isso ele falava, gente, ele mesmo desencarnou em 79. Então temos que começar a fazer espiritismo de vivos. Utilizar essa doutrina espírita como uma fonte libertadora, para que as pessoas percebam que elas podem mudar as suas próprias vidas. Que elas podem contar com a doutrina e conosco, que conhecemos a doutrina espírita, para ajudá-las a fazer essa transformação. Temos que mostrar a essas pessoas que elas são capazes. Temos que acreditar que somos capazes. Porque se nós não acreditarmos nessa possibilidade e transferirmos para o plano espiritual, para os nossos amigos espirituais, a responsabilidade de ajudar as pessoas, eles não vão conseguir. Mas como não, Rogério? São os espíritos superiores. Nós temos um momento na nossa casa espírita, eu gosto de falar da minha casa espírita, né? Porque nós temos um momento lá que nós colocamos todos os engradados, todas as garrafas de água de frutificação numa cabine, onde nós aplicamos o passe. Lá não é aplicado como aqui, né? Um por um, em todos no salão. Nós temos a comodidade de, quando construiu a casa, temos 2 salas, e essas pessoas começam a sair, entrar nessa sala, tomam um passe e já saem e já vão indo para suas casas. E nós colocamos essa água lá dentro, a água fluidificada, que será distribuída ao final da reunião, durante a palestra. E quando termina a palestra, que vai iniciar o passe, os primeiros 5 passistas de cada cabine entram, não convidamos pessoas para tomarem passe naquela hora, e aqueles 5 passistas fluidificam aquela água. Isso deve estar sendo feito dessa forma. Quando eles terminam, abre-se a porta, retira-se as caixas, colocam-se lá fora, e as pessoas aí começam a tomar passe, e quando saem, aqueles que querem levar a água passam, a água já está fluidificada e levam as garrafas. A gente tem um problema sério na casa, que eu venho lutando há muito tempo, e de vez em quando tem um deslize. Porque quando começa o passe, que as pessoas estão se dirigindo, alguém jamais afoito entra lá e retira as caixas e coloca lá fora. E nós somos obrigados a pedir que interrompam o trabalho, voltem as caixas, entrem os médicos e fluidifiquem as águas. E outro dia eu fui interrogado, fui questionado por uma pessoa dizendo assim: mas Rogério, essas águas estão há mais de 2 horas lá dentro da cabine. O plano espiritual não está presente ao trabalho? Será que nessas 2 horas eles já não fluidificaram a água? E eu fui taxativo para eles, dizendo não. Não, eles não fluidificaram a água.
porque é o nosso trabalho. Se eles não precisassem de nós médiuns, de nós trabalhadores, para nos associarmos a esse trabalho e realizarmos esse trabalho, eles simplesmente fluidificariam a caixa d'água do centro. Ou os filtros nas nossas casas. Ou os galões lá na água de Nova Friburgo, na água Teresópolis, ou nas águas minerais, iam lá, fluidificavam a fonte, né? Nós engarrafaríamos a água fluidificada. E a pessoa não ficou satisfeita, e nós estamos fazendo lá um curso para os trabalhadores da casa, um treinamento, né? Vamos dizer assim, para unificarmos os comportamentos dentro da casa, e a questão da água fluidificada voltou. Mas, Rogério, você disse que não. Não. Eles podem trabalhar nessa água agregando fluidos. Podem. Mas serão tão tênues, serão tão sutis esses materiais agregados, essas substâncias agregadas, que nós, na nossa perturbação natural e cotidiana, muitas vezes não conseguimos assimilá-los. Por isso eles precisam que esses fluidos passem por nós, espíritos encarnados, para que eles sejam tratados, para que eles sejam agregados com a matéria, com os fluidos animalizados, e esses fluidos sejam agregados à água e magnetizada essa água, para que nós, ao ingerirmos essa água, consigamos absorver esses fluidos. São as sociedades, são as parcerias que o plano espiritual estabelece conosco. Pensando nessa água fluidificada, poderíamos pensar, para que o passe? Entraríamos todos em oração, e os amigos espirituais, dariam um passe coletivo. Ah, mas tem casa que aplica o passe coletivo. Por falta de trabalhadores, por outros motivos, mas não é o passe. Eu e o Gilson até estivemos conversando um dia sobre a questão do passe. Não é o passe específico, não é o passe onde aquele que se propõe a realizar o trabalho chega à frente da pessoa que vai receber e pede aos amigos espirituais que estabeleçam com ele um vínculo de parceria, para que aquele irmão, para que aquela pessoa receba o que lhe for necessário. Então devemos pensar, aquele que está necessitando, receberá o que está necessitando. Aquele que não está necessitando de nada, mas que usa e toma o passe, por conveniência, por já estar na casa espírita e pelo passe fazer parte do complemento do trabalho, receberá menos ou só aquilo que está necessitando. Esse é o raciocínio lógico desta associação com os amigos espirituais. Eles necessitam dos médios para realizar os seus trabalhos. Porque senão eles não proporiam a sociedade, eles não proporiam esta associação. E eles necessitam de nós também para intervirmos na vida do próximo. Porque senão o Cristo não teria recomendado: vista o próximo, sedenta o próximo, veste o próximo, visita o próximo, abraça, agasalha, dá a capa ao próximo. Nós encarnados, nós espíritos encarnados, somos os artífices desta ação, somos o verbo da vontade divina, e nós queremos transferir essa responsabilidade muitas vezes para os nossos amigos espirituais. E a prece se transforma num petitório, né? Que aquele inventário meu se resolva. Que o meu chefe fique um mês sem vir na empresa, né? Que eles errem no meu salário e que ele venha dobrado durante alguns meses, que ninguém perceba para depois eu não ter que devolver. E a gente começa a fazer aqueles pedidos mais infantis do mundo. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos, muitas vezes, refletem uma infantilidade que nós já não temos. Porque sabemos, espíritas, que vamos ter que responder pelas nossas ações, pelas dificuldades que proporcionarmos, pelos desequilíbrios, pelos desajustes, por menores que sejam, mas também vamos colher